Bom dia, pessoal. Dando sequência, então, à parte da teoria contratual e de maneira a encerrar, nós vamos falar sobre as garantias contratuais. Estas garantias têm uma peculiaridade muito própria. Elas são garantias que decorrem da própria lei. E são duas as modalidades de garantias contratuais: os vícios redibitórios, que nós vamos trabalhar nessa aula, e a evicção, que nós vamos trabalhar em outra aula. Beleza? Então vamos falar dos vícios redibitórios. Toda vez que eu falo em vício, eu estou falando na ideia de algo que tem um defeito. Uma coisa viciada é uma coisa defeituosa. Essa é a ideia, ok? Então, por vício redibitório se compreende aquilo que torna a coisa inadequada para o uso ao qual se destina, ou então lhe diminua sensivelmente o valor. Essa é a ideia de vício redibitório que vem regulada a partir do artigo 441 do Código Civil até o 446. Diz o 441 que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso ao qual é destinada, ou então lhe diminua o valor. Na verdade, a coisa viciada, ela tem essa dupla característica, que não precisa ser conjunta, pode acontecer uma ou outra. Torna a coisa inadequada ao uso que se destina, ou então lhe diminua um valor. Você compra um carro achando que ele está perfeito, o preço é 20, depois você vem descobrir que o câmbio está com um defeito e você vai gastar 5 mil para poder arrumar. Aquilo tinha um defeito oculto, aquilo tinha um vício que diminuiu o valor. Ou então, você compra um celular com multifunções, um smartphone, e aí você acaba por descobrir que ele não tem o recurso da câmera. Pronto, né? Embora também haja uma diminuição do valor, tornou impróprio a destinação para o qual era a sua especificidade. Qualquer uma dessas duas situações caracteriza o chamado vício redibitório. Só que, no âmbito do Código Civil, esta ocorrência do vício redibitório tem que ser oculta, ou seja, algo que eu não sou capaz de imediatamente vislumbrar. Porque provavelmente, se for ostensivo o defeito, você já vai levar em conta no momento em que você for contratar. Exemplo: se alguém por um acaso já teve a oportunidade de comprar um carro usado, você vai, leva, vê os pneus, vê se não está amassado, se não está arranhado, leva até o mecânico, pergunta se está bom, de maneira que se tiver algum problema, os pneus estão velhos, não, tem um amassado na lateral, tudo isso você vai pedir um desconto para o vendedor por ocasião da compra, porque é um vício aparente, né? Você já leva em consideração. Acontece que a matéria também é regulamentada no Código de Defesa do Consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor, não são só os vícios ocultos que são indenizados, também os vícios aparentes. Por quê? Porque o consumidor tem aquela prerrogativa da hipossuficiência, né? daquela situação de uma, entre aspas, fraqueza na relação contratual e, portanto, ele não tem que saber se uma coisa é ou não é defeituosa, se está ou não está aparente aquele defeito. Qualquer defeito para o consumidor é coberto, é resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Havendo, portanto, a aquisição de uma coisa que está viciada, o Código Civil prevê duas possibilidades para o adquirente
tomar em relação ao vendedor. Ele pode tanto rejeitar a coisa, é o que a lei fala em enjeitar, ou seja, devolver. Toma aqui o que é teu, devolve o que eu paguei, porque eu não quero ficar com isso que está defeituoso. Ou ele pode pedir o abatimento proporcional do preço. Eu paguei 20 pelo carro inteiro, como eu vou ter que arrumar o câmbio vai custar para mim 5 mil, eu quero que você ou me devolva os 5 mil, ou se eu ainda tenho que te pagar, eu vou descontar isso que eu vou ter que gastar para arrumar esse defeito oculto. Estas são as duas possibilidades de garantia que o Código Civil prevê para a ocorrência do vício redibitório. Porém, o Código de Defesa do Consumidor, para além destas duas modalidades de garantia, prevê uma terceira. O Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade da execução específica, ou seja, da substituição do produto viciado por outro da mesma qualidade daquele que foi adquirido. O artigo 18, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor diz: os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis, responderão solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado, pode o consumidor exigir alternativamente ou a sua escolha. Primeiro, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Então notem, no âmbito do Código Civil eu só tenho a possibilidade da rejeição da coisa ou do abatimento proporcional do preço. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, além destas duas possibilidades, a lei confere ainda ao consumidor a possibilidade da substituição da mercadoria avariada por outra em plenas condições de uso, tá? Nunca nos esquecermos aqui o que eu já falei ainda quando estava em aula física, né? Pessoal, direta. Quando é que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor? Quando é que eu aplico o Código Civil? Eu tenho que analisar a relação contratual. Se for uma relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor. Se for uma relação civil, Código Civil. Como é que eu sei quando é uma e quando é outra? Analisando os contratantes. Se eu encontrar num contrato a figura do fornecedor, aquele que exerce com profissionalidade a atividade, e a figura do consumidor, ou seja, o destinatário final da mercadoria, é um contrato de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e naquilo que o Código de Defesa do Consumidor não regular, eu aplico supletivamente o Código Civil. Portanto, saber se o adquirente tem só o direito da rejeição da coisa ou do abatimento proporcional do preço, ou ainda tem o direito de substituição da coisa variada por outra de igual qualidade, depende de eu analisar se é uma relação contratual de consumo ou uma relação civil. Porque na relação civil eu só tenho duas possibilidades e na relação de consumo eu tenho também a possibilidade da substituição específica. Ok? Muito bem. A segunda questão importante aqui diz respeito aos prazos. Por quanto tempo é que o vendedor garante a substituição ou o abatimento ou a devolução da coisa avariada? E novamente muda-se a questão dos prazos, conforme seja uma relação contratual civil ou uma relação contratual de consumo. No âmbito do Código Civil, a lei garante ao adquirente a proteção contra os vícios ocultos das coisas móveis no prazo de até 30 dias.
a contar da tradição, a contar da entrega da mercadoria. E no âmbito das coisas imóveis, de até 1 ano, a contar da transcrição. Então, quem adquire um bem móvel no âmbito do Código Civil tem até 30 dias de garantia contra eventual defeito oculto para poder reclamar contra quem vendeu. Quem adquire um bem imóvel tem até 1 ano para reclamar, contado do registro deste contrato, tá? Olha lá. Artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou o abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva e, completa o artigo, se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido pela metade. Ou seja, se o adquirente já se encontrava na posse da coisa, o prazo da coisa móvel de garantia é de 15 dias e do imóvel de 6 meses. Você vai me perguntar, como assim já estava na posse? Tem vários exemplos. Imagine que eu tenha alugado um carro de vocês e estou utilizando. E enquanto ele está comigo em locação, o dono resolve vender e eu compro. Óbvio que daí o meu prazo de garantia contra defeito oculto não será mais 30 dias, será 15. E por que isso? Porque se eu estou na posse, eu já tive tempo e oportunidade de conhecer a coisa e saber se ela tem algum defeito. Essa que é a ideia. Mesma coisa com imóvel. Eu moro no imóvel de aluguel e o dono resolve vender. Eu tenho o prazo de garantia contra eventual defeito oculto de 6 meses, não mais de 1 ano. Por quê? Porque presume-se que eu estando na posse do bem, eu já conheça eventuais defeitos que ele possa vir a ter. Ok? É isso. Então, no caso de o adquirente já estar na posse, no Código Civil, os prazos são reduzidos pela metade. Agora, no âmbito da relação de consumo, a contagem dos prazos é diferente. Lá não se divide em bens móveis e bens imóveis. Lá se divide em bens duráveis e bens não duráveis. Esta noção de bens duráveis e bens não duráveis, vocês já tiveram lá no primeiro ano, quando o professor de civil fez para vocês a distinção das classes dos bens, dizendo que haviam bens consumíveis e bens não consumíveis. Lembram-se disso? Nos bens consumíveis, disse o professor de vocês do primeiro ano, são aqueles que com a normal utilização eles se esgotam. Exemplo típico, alimento, medicamento, são bens que você utiliza e ele se acaba. Os bens duráveis, pelo contrário, são os chamados bens inconsumíveis, ou seja, aqueles que com a normal e regular utilização não há o seu esgotamento. Exemplo, roupa. Imagina numa roupa, né? Você adquire uma roupa, ela não se esgota no primeiro uso, ela tem mais tempo de uso, ok? O Código de Defesa do Consumidor diz que o prazo de garantia para os bens não duráveis são de 30 dias. E os prazos de garantia para os bens duráveis são de 90 dias. Agora, muito importante, esses prazos são para defeitos aparentes e não para defeitos ocultos. Porque para os defeitos ocultos, o Código de Defesa do Consumidor diz que estes prazos só começam a correr quando o defeito se manifestar. É isto. Está lá, artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em
30 dias, inciso 1º, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. E 90 dias, inciso 2º, tratando-se de fornecedores de serviços e de produtos duráveis. E o parágrafo 3º deste mesmo artigo 26 diz que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Só uma última questão para encerrar essa matéria dos vícios redibitórios. Estes prazos que estão aqui são estabelecidos por lei. Por quê? Porque nada impede que as partes estipulem prazos diferentes de garantia. E aí, se estipularem prazo maior de garantia, prevalecerá o prazo ajustado, ok? Então, se você adquire um produto e ele tem 1 ano de garantia, não importa se manifestou com 30, 60, né? O teu prazo de garantia é daquele ano, ok? Compreendido, meus caros? Então, com isso, obviamente, a gente pede para que vocês aprofundem a análise da matéria com os livros que vocês têm a indicação, mas vocês já têm condição de ter uma exata noção da garantia dos vícios redibitórios. Beleza? Até a próxima.